Fluters, tudo beleza com vocês? Pessoal, voltando aqui então, tá? Eu acabei cometendo um pequeno erro aqui, tá? Por que tá dando esse overflow aqui? Porque o que acontece? A nossa coluna, tá? É a nossa coluna principal. Só que o que acontece? Eu estou colocando todo o meu componente dentro da minha coluna do Size the Box que só tem essa altura, tá? Então tá errado a gente colocar o nosso card dentro dessa coluna. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui até o container, tá? Vai vir para ver aonde que ele termina aqui embaixo. Vai copiar esse container, tá? Inteiro. Opa, passei demais aqui. Copiamos esse container, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou achar aonde que essa size the box termina. Ah, ela termina aqui. Beleza, então vou dar uma vírgula e vou colar. E agora a gente vai dar novamente e tá feito, tá? Resolvido o nosso problema. Lembrando, a gente estava com o nosso container dentro da nossa coluna da size the box aqui. E tá errado, a gente tem que estar dentro da coluna principal, tá? Que é essa daqui. Então agora, dando segmento, o que eu estava pensando, tá? A gente tá fazendo... Olha o tamanho da customização aqui dentro, sendo que a gente vai usar isso daqui... Tá, pessoal? Para o próximo componente abaixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse cara aqui, ó. Vou copiar esse container que compõe o nosso texto ali, né? A nossa caixa de texto aqui. E eu vou fazer o que? Aqui em Components, eu vou criar um novo componente, vou criar um novo arquivo que vai se chamar Custom Text Field. Tá? Custom text field.dart field, né? Field.dart. Então o que eu vou fazer? Aqui dentro desse cara eu vou criar um stateless, tá? Stateless widget. Vou chamar de custom text field. E vou recortar esse placeholder e vou colar o nosso containerzinho, tá? Vou formatar o documento. Tá, beleza, tá? E aqui na nossa login page, eu posso vir aqui novamente e colocar custom text field, tá? Desse jeitinho que tá aqui. Porque daí, pessoal, a gente tá simplesmente componentizando esse cara aqui, ó. O e-mail continua igual aqui em cima, a gente só tá componentizando o custom text field. E o que a gente vai fazer agora com ele aqui? Qual que é a propriedade principal que a gente recebe? A gente recebe um texto que é o hint, né? Então vamos vir aqui, ó. Vamos dizer que final string hint text, tá? A gente precisa receber esse cara, então ele é um campo requerido, tá? Ó, this.required. Então a gente vai vir aqui e vai colocar hint text. Beleza? Para isso daqui vai servir, vou colocar aqui const, tá, pessoal? Que ele tá reclamando aqui que não tá const. Beleza, agora aqui ficou vermelhinho. Por quê? Porque a gente tem que implementar esse cara. Então a gente tem que passar um hint text. Eu vou passar o quê? google@gmail.com. Beleza? Se a gente der um Ctrl S, ele está funcionando da mesma maneira, tá? Se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir meu teclado, eu consigo rolar, tá? Então, por que eu consigo rolar? Outro detalhe, tá? Vocês podem vir aqui, ó, ele vai estar desse jeito o arquivinho de vocês, tá? Deixa eu até remover esse cara aqui. Cadê? Remove, tá? O que acontece? Deixa eu só clicar nesse cara, dar um OK, para ele sair o foco. Vamos dar um Ctrl S aqui. O que acontece? Então, vocês estão vendo que está dando overflow já em tela, tudo, né? Por quê? Porque eu não tenho um single child scroll view. O que vocês podem fazer? Se vocês tiverem um componente, venham aqui, né? E dão um wrap widget e escrevam single child scroll view. Esse aqui, ó. Single child scroll view. Que se eu der um Ctrl S agora, ó, acabou o overflow. Eu clico aqui, ele vai abrir meu teclado e eu consigo rolar a página, tá? O que acontece? Se você você pode fazer de outra forma, copiando a coluna também, colocando o single child scroll view como filho do nosso container principal aqui e colocando embaixo dele a coluna, tá? Colando dentro dele como filho.
Fazendo isso, vocês já resolvem. O que eu poderia fazer aqui também, ó? Poderia copiar esse cara aqui de cima. A gente poderia componentizar isso daqui também, tá? Mas eu não vejo necessidade. A gente dá um Ctrl C aqui, uma vírgula, Ctrl V, e aqui em cima, o que a gente vai fazer? Aqui já vai ser senha, tá? E aqui a gente vai colocar aqui senha, né? Para a pessoa vir e digitar a sua senha nesse campo. Só que a senha, ela é um pouquinho diferente, né? Ó, você pode ver que ela até ficou bonitinho aqui, ó. Posso vir aqui e digitar a senha. Só que a gente precisa trocar o ícone, mas eu deixei o ícone fixo. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que passar um ícone, né? Então, a gente vem aqui em cima. Se vocês vierem na propriedade que a gente passou o ícone, ó, o prefix icon, o que ele recebe? Ele recebe um widget, tá? Mas nesse caso, como a gente sabe que a gente sempre vai utilizar um ícone, então a gente vai vir aqui e vai colocar desse jeito, ó. Final icon data. Eu vou chamar de prefix icon, tá? Dessa maneira aqui. Eu vou vir aqui, vou dar um add final fields formal parameters, que ele vai dizer que é obrigatório esse parâmetro. E aqui embaixo, em vez de eu eliminar esse cara, eu vou copiar ele, vou dar um Ctrl X e vou dizer que aqui é icon data, tá? Que seria prefix icon, né? Que foi o nome que a gente deu. Prefix icon, tá? Ó, e o que ele me diz aqui? Que o icon data não pode ser do tipo widget. Ah, tá. Então vamos fazer do jeito que ele está pedindo, tá, pessoal? Não tem problema não, tá? Vamos vir aqui, a gente copia, tá? Vou dizer então que aqui vai ser desta forma. E a gente resolve esse problema do prefix icon. E aqui simplesmente a gente vai passar a mesma coisa que a gente passou lá, né? Então aqui a gente vai passar prefix icon, icons.email. E aqui embaixo a gente vai passar como é senha, né? Novamente, a gente não vai passar prefix icon da maneira que tá? A gente vai passar, se eu não me engano é look o nome. Look. Vamos ver? Isso mesmo, ó. Tá vendo? Para os dois. Opa. Voltou. Feito. Passamos o ícone para os dois. Só que vocês viram que ele trocou de cor. Por que ele trocou de cor, tá? Porque a gente customizou o ícone aqui em tela. O que a gente pode fazer? A gente pode dizer aqui, ó, prefix icon color, tá? O que a gente vai fazer? Vai dizer que vai ser colors.teal.shade de 400, tá? Fazendo isso, o nosso ícone já volta com a cor que a gente precisa. Então a gente evitou de trazer customização para essa tela usando o componente aqui dentro. Só que tem mais uma coisa. Quando esse cara for, se eu vier aqui, ó, e digitar, eu consigo ver o que eu estou digitando. E eu não quero isso, tá? Eu quero que fique obscuro para quem está digitando aqui o que está acontecendo. Mas ao mesmo tempo, eu quero dar a opção do usuário ver se ele está digitando corretamente. Eu vou colocar um olhinho aqui. Então, como que a gente vai fazer isso? Aqui em cima, a gente vai colocar um final. Vamos dizer o seguinte. Pode ser um booleano, tá? Se is password, tá? Ou seja, se é um password que eu estou pedindo aqui, tá? Então, o que acontece? Dentro do input decoration, a gente tem uma propriedade, vocês podem vir até aqui embaixo, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só organizar isso aqui, tá? Ó, input decoration, tá? Embaixo do último, aqui embaixo, a gente vai passar aqui, ó. Ops. Input decoration, tá certo. É aqui mesmo. Deixa eu ver. Ah, não, é dentro do form field, tá? E a gente tem uma obscure text, tá? O que é o obscure text? Basicamente, a gente vai passar se ele é is password. Por quê? Porque se ele for password, o obscure vai ser true e aqui vai estar obscuro. Se ele for false, ele não vai ser. Como padrão, tá? Como padrão, o que a gente vai fazer? Ó, aí ele vai dizer que é requerido. Esse cara, eu vou dizer que ele não é obrigatório, mas eu vou inicializar ele no meu construtor
Ó, se eu tenho um booleano que não é obrigatório, tá? Ele pode ser nulo. Estou dizendo aqui que ele pode ser nulo. Só que nesse caso ele não vai ser, porque diz, tá? Ponto isPassword. Por padrão, se ele vier nulo, ele vai ser false, tá? Se ele vier nulo, ele vai ser false. E o que vai acontecer aqui embaixo? A gente já sabe que esse cara nunca vai ser nulo. Por quê? Porque se ele vier nulo, o nosso construtor vai dizer que ele é false. Então aqui ele vai estar como e-mail, tá? Então voltando na nossa login page, o que a gente vai fazer? No e-mail a gente não precisa passar nada. Por quê? Porque se a gente não passa nada, ele entende que está indo nulo, e nulo é false, né? Mas aqui na senha a gente vai passar isPassword como true, tá? Quando a gente passa o isPassword como true, ó, olha a mágica. Se a gente clicar aqui, ó, deixa eu ver se eu reiniciei. Beleza. O app reiniciou aqui. Agora aqui embaixo, ó, se eu clico, ó, vocês estão vendo que ele já está obscuro. E a mesma coisa a gente vai fazer para o nosso, se eu não me engano, é suffix icon que a gente utiliza. Deixa eu só ver se é suffix mesmo. Isso mesmo. A gente vai usar aqui, ó, um componente. A gente usou o prefix, tá? E agora a gente vai usar o suffix icon. Prefix icon deste lado, suffix icon deste lado, tá? Então, o que vai ser o nosso suffix icon? A gente primeiro vai perguntar. A gente vai usar um componente bem legal, que é esse cara aqui, ó. Visibility, tá? O que o Visibility vai fazer? O Visibility, ele usa uma propriedade que se chama... Cadê ela? Aqui, ó. Visible, tá? A nossa Visible vai depender se ele é isPassword, tá? Se ele for isPassword, se ele for um password, ele vai mostrar o suffix icon. Caso contrário, não. Ó, icon. E a gente vai passar aqui, ó. Icons. Eu acho que é olhos, né? Remove alias sharp. Vamos ver se é esse cara aqui. Olha lá, ó. Tá aqui, ó. Tá? Então, assim, se ele for password, ele vai passar. Se ele não for password, ele não passa, tá? O ícone aqui. E ele, como ele é... Na verdade, a gente pode usar até um icon button, tá, pessoal? Vou até copiar esse cara aqui, ó. E vou dizer que ele é um icon button pra gente poder clicar nele, né? Porque eu vou querer ver se isso daqui tá funcionando ou não, tá? Então aqui a gente vai colar esse cara. Então ele virou um icon button e daí aqui a gente consegue já, ó, clicar nesse botãozinho. Então a gente vai poder ver essa senha ou não, tá? Mas isso aqui a gente vai fazer depois, tá? No decorrer do projeto, a gente vai fazer isso aqui. O que a gente precisa passar para o nosso construtor? Uma funçãozinha. Então agora ele precisa de uma void onPressed, tá? Uma function. Deixa eu até copiar isso aqui, tá? Function, para a gente não errar. Então aqui a gente vai criar uma final function onPressed, tá? Então assim, o que a gente poderia colocar aqui? Poderia colocar um assert e tal, mas como a gente está fazendo de modo simples, eu não vou colocar, tá? Vou colocar aqui this.onPressed, que eu posso passar ou não isso daqui, tá? Então aqui a gente vai vir e vai colocar onPressed. Perfeito, tá? Ó, o onPressed, como a gente não está passando e ele é um ícone, ele ficou desativado, tá? Então, como a login page, a gente vai passar na senha aqui, ó, a gente vai passar a onPressed, tá? A nossa funçãozinha que vai fazer com que apareça ou não a senha, tá? Ó, agora ele ficou clicável novamente. Beleza, pessoal? Então, a gente conseguiu criar o nosso componente customizado, tá? Eu vou criar bem rapidinho agora para vocês o botãozinho de salvar, tá? Que vai ser bem facinho. Eu acho que... deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu vou criar o de recuperar a senha, que vai ficar bem legal para vocês entenderem também como que funciona. A gente precisa ter um botão de recuperação de senha, né? Então, para a gente fazer isso, ó, vou criar bem rapidinho. A gente vai criar um container. Dentro desse container, a gente vai colocar um padding, tá? Esse padding vai ser um const add insets.only,
tá? Eu vou dar um right de 15 pontos e um top de 5, só para ficar bem pertinho. Como filho, a gente vai colocar uma row, né? Porque eu quero colocar alinhado no canto. Como filho dessa row, a gente vai colocar um text button com uma funçãozinha onPressed aqui também, tá? O filho desse text button vai ser um texto normal, tá? Esse texto vai estar escrito: esqueci minha senha. Ó, não estou muito criativo hoje, então vai ficar esse texto mesmo, tá? Esqueci minha senha. Deixa eu ver, vamos colocar um estilozinho nele, bem rapidinho. Style, text style, beleza, vamos lá. Não quero isso aqui. A gente vai colocar aqui um font size de 14, um font 8 de bold. Vamos colocar um bold aqui. E um color, a gente vai colocar colors.gray.shade de, acho que 700. Não, vamos colocar de 300. Acho que tá suficiente, tá? Vamos ver como é que ele vai ficar aqui. Legal. O que a gente vai fazer na nossa row? Vamos alinhar ali no canto, tá? Main axis alignment, main axis alignment.end, tá? Alinhamos no cantinho. Eu tenho um botãozinho clicável aqui, ó, de esqueci minha senha. Perfeito, pessoal. Então, a gente vai encerrar a nossa aulinha por aqui. Na próxima aula, a gente vai criar o botãozinho de salvar, os dois botãozinhos aqui de fazer login com o Facebook, fazer login com o Google, tá? Nas próximas aulas. E, por fim, aqui embaixo a gente vai navegar para a próxima tela, tá? A gente vai dar um upgrade, tá? Nessa telinha de login, para deixar ela zeradinha, tá? Para a gente poder iniciar com o controlador e tal. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Quem não acompanhou as outras aulas, eu fui falando mais pausadamente, tá? Eu fui falando mais pausado, até mesmo para a galera que está iniciando entender como que funciona cada componente, como que funciona. Aqui nessa tela tem várias coisas, a gente está usando colunas, a gente está usando container, a gente está usando tudo customizado, ícones, textos, né? Isso que eu não estou usando, nada de Google Fonts, nada de famílias de fontes, nada, né? A gente está usando o puro Flutter, a gente não está usando nada de componente de fora. Então, a gente está construindo essa telinha de login, a gente já tem os botãozinhos aqui de password e e-mail, tá? Ó, você pode ver que ele até deixa uma bordinha um pouquinho mais escura quando a gente clica num e clica no outro, tá? Embaixo não dá para ver tanto, tá? Mas a gente pode até alterar isso daqui depois lá, tá? Para colocar uma corzinha mais chamativa de quando ele tiver no componente, né? Para deixar a borda mais chamativa. Mas vamos dar segmento, tá? Olhando agora para o nosso botãozinho, né? O nosso botãozinho que vai embaixo. Então a gente criou o botãozinho de esqueci minha senha. A gente poderia componentizar tudo isso daqui, tá? O botão de esqueci senha, essas coisas, tá? Mas eu não vejo necessidade para uma tela pequena. Se fosse uma tela muito grande, a necessidade de componentizar era grande, tá? Talvez depois a gente pode até componentizar isso para não ficar tão ruim. Mas vocês podem ver que os nossos widgets customizados aqui, ó, os componentizados, né? Eles ficam muito menor em tela. Depois vocês podem até colocar comentário, ó. Custom text de senha, né? Aqui em cima aqui, custom text de e-mail, né? Para vocês poderem ir olhando no projetinho de vocês de e-mail, para ficar mais organizado também, para vocês saberem onde é que está cada coisa. Aqui vocês poderiam, por exemplo, colocar aqui, ó, botão de recuperação de senha, né? Então, para vocês poderem ir componentizando e deixando mais estruturadinho, tá? Eu estou fazendo de uma maneira um pouquinho mais rápida, só para a gente criar a nossa tela de login inicial aqui, beleza? Então vamos lá. Embaixo do nosso esqueci minha senha aqui, né? Eu coloquei custom text, não, esse aqui errei aqui, pessoal, desculpa, tá?
Aqui é o botãozinho de senha. Aqui é o de recuperando a senha, tá? Então aqui embaixo, o que, que a gente vai fazer? A gente vai colocar botão salvar, tá? No botãozinho salvar, o que, que a gente vai ter? Um container, tá? Eu gosto de usar o container bastante, porque ele tem várias propriedades que o padding não tem. Por exemplo, ele tem merging, ele tem várias coisinhas, né? Então aqui a gente vai colocar já de cara, né, um mergingzinho. Const add insets ponto, acho que symmetric. Vamos usar um symmetric, tá? Eu vou colocar um horizontal de 20 e um vertical de 15, tá? Como child, a gente vai usar um elevated button. O nosso elevated button vai ter uma funçãozinha que se chama onPressed, né? Que é a que a gente vai usar. E a gente vai usar um child desse botão, que vai ser um texto. Esse texto vai estar escrito entrar. Eu vou colocar ele como to uppercase. Por quê? Porque se alguém vier aqui colocar, por exemplo, um entrar com minúsculo, ele sempre vai estar como maiúsculo aqui, tá? Beleza, tá aqui o nosso botãozinho entrar já. A gente vai dar uma customizada nele. Eu vou colocar um estilo, style, elevated button, ponto, tá? Style from. Pessoal, quem não conhece os estilos, como estilizar botão, tá? Eu vou deixar aqui no card um videozinho que eu fiz sobre como você alterar as propriedades do Elevated Button e dos demais botões do Flutter, tá? Utilizando o Material Property ou o próprio Style From, tá? Que os próprios botões já trazem. Então a gente vai colocar aqui primeiro um padding, const add insets ponto, vamos colocar um only para ficar legal. Um only, um top de 12 para a gente deixar um pouquinho afastado de cima, um bottom de 12 também para ficar afastado de baixo. Eu vou colocar dentro desse cara aqui também, depois do padding, lógico, uma elevação de 6 e vou colocar também uma background color. Acho que eu vou colocar colors.toaccent.shade, vamos ver como é que vai ficar de 400, acho que vai ficar legal. Isso aí, a gente só precisa alterar agora esse cara, que é o nosso texto. Vamos colocar algumas coisinhas. Style, text style, beleza. Agora vamos colocar um font size de 16. Vamos colocar um font weight bold e vamos colocar um colors.gray.shade de 200. Vamos ver como é que ele vai ficar. Legal, desculpa. Beleza, o nosso cardzinho para salvar tá pronto, mas a gente precisa navegar para a tela de sign up caso o cara não tenha registro, ou seja, o usuário entrou, não tem registro, ele vai para onde? Ele tem que ir para a tela de registro. Então vamos criar rapidamente, tá? A nossa telinha de registro. Eu vou só colocar uma size de box. Agora o que a gente vai fazer, tá? Deixa eu só diminuir tudo isso aqui. A gente vai descer até a nossa coluna principal, porque aqui a gente está dentro da coluna, mas da coluna desse card, tá? Então a gente vai sair fora do card. Aqui a gente tem um card. Aqui a gente tem o container que construiu o card. Então a gente vai colocar embaixo desse container uma size the box, primeiro de tudo. E depois dessa size the box, a gente vai colocar o seguinte: a gente vai criar uma row, primeiro de tudo, tá? Dentro dessa row ela vai ter os filhos. O primeiro, a gente já vai alinhar tudo no centro, tá, pessoal? Vamos vir aqui em cima da row, children, na verdade, né? Main axis alignment, main axis alignment, main axis alignment center. O primeiro filho, como a gente... deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Isso.
O primeiro filho vai ser um texto, tá? Vamos colocar aqui. Eu ia fazer com formato de botão, mas vou fazer um texto, tá? Eu vou colocar assim, ó. Ainda não tem conta. Vamos colocar um sinal de exclamação. Vamos dar uma customizadinha aqui, ó. Style. Text Style. Vamos colocar um font size de 16 para ficar mais grandinha. E um color. Vamos usar colors.teal. E depois, acho que, vamos ver aqui, o text. Beleza, text. Vou colocar uma vírgula aqui. E depois disso eu vou colocar também um text button, tá? Vamos usar um text button. Ele vai ter a função onPressed como um padrão, né? Como ele traz default e é obrigatória. E um texto. Esse texto vai ser, vamos colocar aqui, Alt 39, cadastre-se. Ou registrar-se, poderia, vocês coloquem da maneira que vocês acharem melhor, tá, pessoal? Vocês podem colocar aí cadastre-se e tal, da maneira que vocês acharem mais interessante, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente vai colocar aqui. Acho que antes dessa row vou colocar um container, tá? Deixa eu pegar aqui. Container. Dentro desse container eu vou colocar um merge. Const add insets.all. Não, vou colocar um ponto only. Um top de 10. Vamos ver aqui como é que ele está se saindo. Essa é a nossa coluna principal. Esse é o nosso container. Por que você não está renderizando? Deixa eu só ver aqui. Vamos dar uma olhadinha. O meu container terminou aqui. Esse aqui é o meu card. Eu terminei embaixo de um container. Acho que eu coloquei no lugar errado. Vamos ver aqui. Deixa eu copiar essa size the box aqui. Deixa eu tirar fora. Deixa eu só conferir ver se está certinho. Isso acontece, tá, pessoal? É muito comum da gente estar desenvolvendo e depois a gente ter que ficar mudando, tá? Deixa eu só ajustar o texto para ver como é que ele vai ficar. Beleza? A gente tem o botãozinho de salvar. Aqui a gente tem a coluna. Beleza? É para ser embaixo desta coluna aqui, então. Vamos esse aqui. Isso mesmo, pessoal. Achamos o lugar. Então a gente já tem aqui, ó, o nosso botãozinho. Vamos só customizar ele, tá? Só esse texto do botão para a gente poder finalizar essa aula. Ele vai ter basicamente a mesma coisa que esse cara aqui, ó. Só que a gente só vai mudar o, vamos lá, a cor. Style. Ele vai ter um text style e ele só, a gente só vai mudar aqui para teal.shade de 700, eu acho que vai ficar bom. Vamos ver? Isso aí. Então aqui a gente tem, ó, o botãozinho de cadastrar, os botãozinhos já estão prontos. Na próxima aula a gente só vai adicionar, tá, pessoal? Aqui embaixo os nossos dois botãozinhos do Google e do Facebook, tá? Para essa aula não ficar muito longa. Lembrando que eu estou fazendo de uma maneira mais devagar para o pessoal desenvolvendo junto com vocês, tá? Para o pessoal que está chegando agora poder pegar também alguns conceitos básicos do Flutter. Tamanhos de fonte, como caso de textos, tá? Como colorir textos, como você utilizar os cards, a parte de componentes customizados da forma correta, tá? Então, assim,
uma tela de login bem bonita, visualmente ela ficou muito bonita. Eu não sei se para vocês está ficando bem legal aí, tá, pessoal? Também deixe nos comentários, por favor, o que vocês estão achando e talvez também sugestões, tá? De melhorias, de cores e tudo mais. A gente só vai criar o botãozinho do Google e do Facebook aqui e depois a gente vai dar continuidade, tá, no nosso controlador para fazer as customizações que a gente precisa fazer aqui dentro. De modo geral, pessoal, grande abraço para vocês, tá? E nos vemos na próxima aula.